Então, igreja, o testemunho que eu quero contar para vocês hoje sobre mim tem mais ou menos um ano, né? Missionária Sábia, missionária Daniel, que eu estava tendo um problema muito sério de tontura, né? De vestígio, instabilidade, né? E aí, abaixo de Deus, sempre orando, né, jejuando. E se tem um período que eu jejuei muito, foi esse tempo. Eu sempre, já era pastor, claro, mas a gente sempre ora. Mas desse período para cá, criou calo mesmo no joelho. Oração, subindo monte. Não parei as atividades, né? Mas foi pelo capricho. Nunca perdi a fé, mas tem dia que era pelo capricho. Tem dia que até a fé estava pouca. Porque quando a gente está numa luta no deserto, tem hora que a gente, por mais que tenha fé, tem hora que ela oscila, né? Tem hora que você fraqueja um pouco, você pensa que não vai conseguir, que não vai dar certo. Qualquer pessoa é assim, não tem bom não. Pode ser pastor, pode ser crente há muitos anos. O que a gente não pode é negar a fé, nem reclamar, nem blasfemar, isso não, isso jamais. Mas tem hora que a gente pensa que vai morrer, que não vai dar certo. Mas mesmo quando o crente morre, tem que continuar sendo crente. Até porque se a gente não morre no problema que está passando agora, mas no outro vai morrer mais pra frente. Então o crente não é crente por milagre, né? Mas Deus é tão bom que Ele faz milagre na vida da gente. E como eu estou falando, eu passei essa luta muito grande. E tinha dias que era mais difícil, né? Como qualquer problema, tem dia, tem fases que é mais aguda, né? E a missionária me ajudou muito. A missionária me auxiliou muito. E lá onde que a gente estava era 5 igrejas. Imagine que cuidar de uma igreja, a luta que é, a responsabilidade, o compromisso, atender os irmãos, tudo, é muita coisa numa igreja. E o pastor é eletricista, é encanador, é faxineiro. O pastor é tudo que eu sei fazer, eu faço na igreja, na hora. E muita coisa aprendi sendo pastor já. Trocar lâmpada, tudo, né? Enfim. E isso me fez muito mal, imagina você ter que andar, ter que resolver tudo, meio tonto, meio bambo, meio instável, né? Eu não sei se era perceptível, até perguntava para a missionária, tu percebe que eu estou tonto, que eu estou balançando? Imagina um pastor, a pessoa pensa, esse pastor até bebeu, você bebeu? Então para mim trazia uma cobrança a mais, uma exigência a mais, né? E aí eu também estava ruim para dormir, né? Já trouxe para mim insônia. Isso me sobrecarregou, me trazendo mais preocupação, ainda mais cuidando de 5 igrejas, né? Teve momentos, teve dias de eu pensar assim, não vou conseguir cuidar dessas 5 igrejas. Eu não pensava em desistir de Jesus, não, nunca pensei nem um dia. E nem desistir de ser pastor, também não pensei isso, apesar da luta. Mas eu cheguei a pensar várias vezes, vou ligar para o bispo. Vou ligar para o bispo, vou contar a situação e vou pedir para ele para ir para São Luís, para ficar ajudando lá, né? E me tratar melhor, né? Cheguei a pensar isso muitas vezes, mas sempre eu retrucava, lutava para não fazer isso, né? Porque a gente foi chamado para o campo, para a obra, para a luta, e a gente não quer fugir a gente até coloca a saúde às vezes em segundo plano, né? Se é certo ou não vou entrar nesse mérito, mas a gente sempre coloca a obra em primeiro lugar. Enfim, e para esses problemas em questão, e eu fui no médico, claro, fiz exames, e o tratamento não era com remédio. Tanto é que tem gente que vive a vida toda à base de remédio e pouco ajuda, né? Tem labirintite, vestígio, essas coisas aí. Meu diagnóstico foi VPPB e o médico falou que tinha que fazer a reabilitação, né? Tem alguém que já passou por isso aqui, igreja? Labirintite, alguma coisa assim? Eu passo. Passa? Albeira lá também. Igreja é muito ruim. E tem vários
tem gente que vive tomando remédio, tem vários remédios, né? Mas só, às vezes nem ajudar não ajuda, mas resolver definitivamente não resolve. Enfim, então, para encaminhar aqui para o fim o testemunho, o que me ajudou, primeiramente, Deus, não tem como tirar a glória de Deus, porque Ele me sustentou também tudo isso, me deu força, como está me dando a cada dia. E segundo, o tratamento, a reabilitação. Conheci um ótimo profissional, o Dr. Ellison, de Minas Gerais, fiz o tratamento online, né? Até porque pastor, uma hora está numa cidade, uma hora está noutra. Eu procurei primeiramente o tratamento presencial. Lá na cidade que a gente estava, São João dos Patos, não tinha, nem particular não tinha. E aí fui pesquisando na internet, encontrei o Dr. Ellison, um profissional sério, e me ajudou, né, a fazer os exercícios e tudo, né, nesse processo de reabilitação. E o programa dele era 1 ano, fiz certinho, e eu comecei em março do ano passado. Agora estamos em março, né? Está 1 ano. E era um propósito que eu tinha feito com Deus também. Que quando eu ficasse bom, quando eu melhorasse, eu ficasse curado disso, eu ia contar o testemunho na igreja, no altar para a glória de Deus. Lá na igreja que eu estava, eu acho que poucas pessoas sabiam, né? A gente não fica falando para todo mundo, só pedia para orar. E se eu estivesse contando o testemunho lá hoje, ia ser interessante, né? Mas já estou aqui em outra igreja, em outra cidade. Vou mandar o testemunho também, muitos deles vão ver na internet. E fica aqui também para as pessoas que sofrem disso, né? Sofrem disso, primeiro buscar Deus, buscar o tratamento e ter fé em Deus que vai dar certo. Vai dar certo. E eu estou resumindo bastante para não ficar muito grande, já está com 7 minutos aqui o vídeo. Mas foi luta, foi 1 ano. Claro que antes foi 1 ano de tratamento, né? Mas até de fato eu ingressar no tratamento, eu já vinha sofrendo alguns meses lá antes, né? E para vocês terem ideia, de uma escala de 0 a 10, os sintomas que eu sentia já estavam chegando, beirando os 10, já estava na faixa do intolerável, do insuportável. E hoje, graças a Deus, 1 ano depois, sem remédio. Quem quer tomar remédio, o médico até passa o remédio, mas a maioria dos médicos hoje, dos profissionais, sabem que o tratamento não é um medicamento, apenas em alguns poucos casos. Mas no meu caso mesmo, o médico nem passou remédio, falou, faz a reabilitação. E aí fiz o Dr. Ellison, bom profissional, sério, dedicado, e graças a Deus estou bem. Mas eu sei também que foi um alerta para mim cuidar disso pro resto da vida. Alimentação, se alimentar bem, fazer atividade física. Eu estou fazendo caminhada, antes eu não fazia, 1 ano atrás eu não fazia caminhada. Eu não me achava tão velho, eu não me achava acima do peso, eu nunca fui de me alimentar mal. Então eu pensava assim, vou fazer caminhada para quê? Mas agora eu sei para que eu faço. Então não posso descuidar disso, né? Porque mesmo quem está saudável deve procurar se alimentar bem, fazer atividade física, porque senão vem muitos males, vem muitas doenças. Os médicos afirmam isso, e na prática a gente percebe que é assim mesmo. É um legend. E tem uma frase também que eu aprendi com um bispo que liderou a gente aqui no Maranhão, que ele dizia assim: é melhor cuidar da saúde do que cuidar da doença. Mas quando a pessoa não está doente, a pessoa não presta atenção nisso aí não dá valor não dá importância não. Mas quando a pessoa passa por uma luta dessa, então aí ela sabe o quanto é importante a saúde, você dormir bem. Eu fiquei de 3 noites, 3 dias sem dormir, e de pé na igreja, fazendo os cultos, mas só pela misericórdia. Pela misericórdia, se desse um vento eu caía, porque não é fácil. E aí, graças a Deus, tenho melhorado a cada dia, já me considero recuperado. Amém. E claro, vou levar essa lição, esse aprendizado, eu quero jamais esquecer. Todo dia eu quero lembrar disso, para me cuidar mais e mais da saúde. Primeiro da vida espiritual, a gente não pode descuidar da vida espiritual, e também na saúde.
Amém, igreja? Amém. Então, para vocês que estão aqui, tem que estar acompanhando pelas redes sociais também. Se você está passando por uma situação assim, seja de tontura, vestígio, ou qualquer outra situação, qualquer outra doença, você busca a Deus em primeiro lugar e tenha fé, faz o tratamento que for possível diante da medicina, isso não é errado, e confia em Deus, que Deus vai estar no controle para abençoar em nome de Jesus. Amém? Então glorifica o Senhor Jesus.